Muito bem-vindos, amiguinhos e amiguinhas, a mais uma aula aqui no nosso MTV Clássica. Hoje abordaremos um assunto sempre palpitante no bom sentido, que já deu muita dor de cabeça aos roqueiros mais puristas. Bem-vindos ao MTV Clássica Eletropop. Alunos, vocês podem chamar esse estilo musical de várias maneiras, mas o mais importante é que vocês não percam de vista a definição. Por isso, atenção à lousa. Eletropop, música produzida por meio de equipamentos eletrônicos. Guardaram? Pois bem, os equipamentos eletrônicos de nomes complicados, como Teleharmonium, VCS3, DMX, entre outros, estão presentes de uma maneira ou de outra na música pop já há bastante tempo. Mas foi só no final dos anos 60 que os artistas começaram a compor se valendo exclusivamente de aparatos eletrônicos. O primeiro disco totalmente eletrônico que chegou a fazer sucesso nas paradas foi um caso único em muitas frentes. Primeiro, trata-se de uma trilha sonora do filme Laranja Mecânica de 1972. Segundo, não é um disco de canções, mas sim de temas clássicos tocados no teclado eletrônico Moog. Sim, Moog. E por último, foi concebido por Walter Carlos, que fez uma mudança de sexo no ano seguinte e se tornou Andy Carlos. Para você sentir que buscar o diferente sempre foi uma prerrogativa do eletropop, olha só. Para o eletropop desabrochar e mostrar todo o seu potencial, ele precisou de uma banda formada integralmente por máquinas. Ou melhor, homens que se comportavam como máquinas. Sacou? Diretamente da Alemanha, influenciados pelo MC5 e o Lou Reed, vestidos como robôs aristocratas e manipulando exclusivamente máquinas para compor suas músicas. Kraftwerk. Em alemão significa usina de força. Kraftwerk. Kraftwerk é uma banda de 1970. Sim, é verdade. Mas assombrou o mundo em 1974, quando lançou o disco Autobahn, que foi muito bem sucedido nas paradas e fez toda a crítica musical se perguntar: é legal, mas é rock? Desde o Kraftwerk, o mundo se debate sobre essa questão sem resposta definitiva. Mas o importante é vocês saberem que o Kraftwerk não teria se tornado uma das mais relevantes bandas da história se não fosse o inestimável apoio de seu maior fã. Apresento-lhes David Bowie, o camaleão do rock, o Ziggy Stardust, o esquelético Duque Branco, o artista mais inovador dos anos 70 e também o maior fã do Kraftwerk do planeta. Influenciado pelo Kraftwerk, que o Bowie foi para a Alemanha e criou o que foi apelidado de Trilogia de Berlim. Uma sequência de discos que abusa de todas as possibilidades eletrônicas até então disponíveis, sem deixar de lado as canções que são marca registrada do cantor. Olha que coisa louca! O Bowie estava na Alemanha no meio das gravações da sua trilogia de Berlim junto com Brian Eno, que sempre foi chegado nas máquinas de fazer música, quando em 77 o produtor musical italiano Giorgio Moroder se juntou a Dana Summer para gravar o disco I Remember Yesterday. Até aí tudo bem, mais um disco de disco music, só que a última faixa desse disco era futurística, estranha, totalmente sintetizada e muito, muito dançante. Olha, para se ter uma ideia do impacto que essa música causou, o próprio Bowie conta.
desse jeito. Um dia, o Ennio entrou correndo no estúdio e disse: "Eu ouvi o som do futuro." E colocou I Feel Love para tocar. E acrescentou: "Esse single vai mudar o som dos clubes e pistas pelos próximos 15 anos. O Brian Eno realmente sacou tudo. É uma música mainstream, que ela é totalmente assim, experimental para a época que ela foi feita, ela inovou muito no pop, e ela vem dessa coisa da disco music, da cultura gay da época, da cultura negra. Foi gravada em 77, uma época que ainda estava ali, as pessoas estavam descobrindo esses sons e esse tipo de música. Cada vez mais popular, ganhando as pistas e fazendo a cabeça dos artistas mais antenados, o eletropop era uma bomba prestes a explodir. Isso não demorou muito para acontecer, viu? Final dos anos 70, o Human League surge na Inglaterra com uma missão: fazer música pop sem jamais usar guitarra. Vê se pode. Eles não só cumpriram à risca a sua missão, como também acabaram inventando, meio sem querer, o som dos anos 80. Sabe quando as pessoas dizem: "Ah, é um som meio anos 80. Então, isso aí é o Human League. Eu acho que os anos 80 as pessoas estavam olhando muito pro futuro e elas queriam adivinhar como seria. Elas já se achavam meio no futuro, né? Então elas se vestiam daquele jeito absurdo e faziam aquela música com bastante sintetizador e bateria espacial, meio Star Wars. Tum, 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 aquele som assim. Então fica uma coisa meio caricata. O Human League foi a primeira banda britânica completamente eletrônica. A diferença básica para o Kraftwerk é que eles casavam a música eletrônica com vocais que as pessoas reconheciam como pop. O Kraftwerk fazia vocais robóticos. O Human League, vocais melódicos. Apesar de pioneiro, o Human League não foi o primeiro eletropop superstar. Atenção, Alosa, por favor, para o primeiro artista 100% eletropop que chegou ao topo das paradas. Aí, pronto. Com as portas do sucesso escancaradas pelo Gary Numan, o mundo da música se rendia definitivamente ao eletropop e as guitarras estavam fadadas ao esquecimento. É verdade. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi Gary Numan. Eu estava no interior de Minas Gerais, sozinho, dirigindo meu Fusca. Um estado de... Tava muito louco. E eu ouvi a música. Here in my car. Eu fiquei tipo umas 6 horas dirigindo com a mesma música na cabeça. Uau! Por favor, intervalo. Eu tenho que me recobrar. Daqui a pouco o MTV Clássica volta. Cara, vocês não acreditam o que aconteceu naquele dia? A década mais eletropop da história da música começou com muita gente achando que o negócio de ficar criando música em máquinas seria apenas uma modinha passageira. Quanta ironia. A última
moda é justamente o significado em francês do nome da banda que se tornaria o maior nome do eletropop de todos os tempos. A última moda do Depeche Mode dura até hoje. Podemos inclusive dizer que eles se tornaram o U2 do eletropop. Uma banda longeva que lota estádios em qualquer lugar do mundo. Logo que o Depeche Mode explodiu para a fama, seu principal compositor, o Vince Clarke, decidiu abandonar o barco, alegando que odiava as turnês. Aí a banda se reventou e fez ainda mais sucesso. E o Vince, ele também. Vince Clarke saiu do Depeche Mode e formou a dupla Yazoo, que teve um sucesso, assim, digamos, moderado. Com o fim do Yazoo, ele formou outra dupla, o Erasure, e dessa vez conquistou todo mundo. Só existem duplas no eletropop, professor? Ótima questão. Mas isso deixo para os meus especialistas responderem. É difícil ter uma pessoa que produz e que faz a performance também. Geralmente, assim, tem nas duplas que é um produtor que vai lá, faz esse trabalho de estúdio, faz um trabalho mais criativo, e tem a pessoa que vai dar a cara pro projeto, a banda. É difícil ter um projeto que tem, sei lá, uma pessoa que una as duas coisas e faça tudo, que faça desde a parte do estúdio até a parte da performance. A primeira dupla totalmente eletrônica foi o Suicide, de Nova York, formada na primeira metade dos anos 70. Não fizeram sucesso, mas influenciaram uma infinidade de artistas. Depois dos anos 80, as duplas eletrônicas se consolidaram de vez. Teve o Soft Cell, que emplacou o hit Tainted Love, cover de Gloria Jones. Vê se pode. O fim do sucesso do Soft Cell vale a pena ser contado. O vocalista Mark Almond, irritado com algumas críticas negativas, pegou um chicote. Eu disse um chicote e foi atrás de um jornalista que tinha pegado pesado com eles. Sem conseguir chicotear ninguém, ele mandou uma carta declarando sua aposentadoria precoce para toda a imprensa inglesa. Isso não foi muito esperto, né, Mark? Bem, uma outra dupla eletropop oitentista. Vamos lá. Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Jamais poderíamos esquecer de estudar a mais famosa dupla eletropop dos anos 80. Então, por favor, atenção à lousa.
Para os roqueiros, era uma catástrofe que acontecia nos anos 80. Onde foram parar as guitarras? O que será do mundo sem os bateristas? Seremos dominados pelas máquinas sem impor resistência? Para acalmar os ânimos roqueiros, existiam grupos eletrônicos que faziam rock. Ou seja, eles tanto programavam as máquinas como também tocavam de próprio punho os instrumentos. E essa mistura acabou dando muito certo. Desde o final dos anos 70, o Divo já misturava o rock com elementos eletrônicos e era muito legal! Juntar a música eletrônica com a formação clássica de banda de rock deu muito certo. A banda que fez isso e ainda investiu muito em videoclipes deu muito certo, é verdade. Tanto que o Duran Duran está entre nós até hoje. Lá nos anos 80, eles foram a banda símbolo do eletropop, o mais genuíno som dos anos 80. Alunos, um pouco de geografia eletropop agora, senão vocês não vão entender a continuidade da aula. Então, por favor, atenção à lousa. Já vimos que o eletropop surgiu como uma real possibilidade na Alemanha, assim como o Kraftwerk e o Krautrock. Mas o estilo se manifestou no mundo todo. No Japão, Ryuichi Sakamoto e os malucos da Yellow Magic Orchestra inspiraram muita gente no mundo todo. Na Inglaterra, o Spandau Ballet fazia um eletropop mais romântico, enquanto isso... Na Noruega, o Ahá destruía corações, não é verdade? Na Islândia, depois dos Sugar Cubes, a Björk toma conta do cenário eletrônico mais cabeçudo e sofisticado. Tempos depois, o Moby de Nova York deu uma bela forcinha para manter o eletropop nas paradas, vendendo mais de 10 milhões de cópias do seu álbum Play. Na França, a dupla Air surgiu em 95 com vocais robóticos, teclados e muitos efeitos eletrônicos, mas sem perder a fofura, no bom sentido. Entender. E no Brasil, ninguém estava na onda do eletropop? Ótima questão. Essa nova onda toda chegou no Brasil também, ainda que meio tímida, mas com alguns grandes sucessos e outros um pouco mais obscuros. O Azul 29, o Harry de Santos, o Black Future do Rio de Janeiro e os Super Pops Hit e Metrô. Estados Unidos, a terra-mãe do rock and roll. Eles não tiveram nenhum grupo de eletropop tão ultra famoso quanto os europeus, mas foi o país que melhor se aproveitou da novidade. O hip hop, por exemplo, jamais teria se desenvolvido se alguns artistas americanos não prestassem muita atenção no que os grandes nomes do eletropop estavam fazendo. Um desses artistas era o Afrika Bambaataa. Assim como já estudamos que é de praxe na música pop, aconteceu um grande efeito bumerangue no eletropop. Mas esse é assunto para já, na volta do MTV Clássica, com a última parte da nossa aula de hoje. Eu já volto. Alunos, chegamos à parte final da aula de hoje. Vamos descobrir qual o grande hino do eletropop e ver o que aconteceu com o estilo depois do auge dos anos 80.
terminei a última parte da aula citando o famoso efeito bumerangue do eletropop. Artistas europeus influenciaram os americanos, que, por sua vez, conseguiram influenciar na tal banda inglesa. O mundo não mudou tanto assim. Sem esse efeito, nós jamais conheceríamos o grande hino do eletropop. Este é o New Order, uma banda inglesa que se encontrou no eletropop, mas que ficou por anos à sombra da banda que originou o Joy Division. Este é o Joy Division, uma banda que usava os instrumentos tradicionais do rock, mas que tocava como se fosse uma máquina. Depois da morte do vocalista do Joy Division, Ian Curtis, os remanescentes formaram o New Order, mas eles só foram encontrar o som do New Order depois de uma viagem aos Estados Unidos em que tiveram contato com umas batidas assim de uns DJs americanos, como o Afrika Bambaataa. Blue Monday, o hino do eletropop, uma das músicas mais importantes e influentes da história. Os anos 80 transcorreram com os roqueiros fazendo cara feia pro eletropop. Tivemos que passar por toda uma geração para que a paz fosse selada definitivamente. Nos anos 90, surgiram os primeiros artistas que cresceram influenciados pelo Human League e pelo New Order. Mas havia um detalhe, eles tinham máquinas muito mais evoluídas. O Underworld surgiu em Essex, na Inglaterra, em 86. Era uma banda completa, guitarra, bateria, teclado e tudo mais. Mas a sonoridade era totalmente eletrônica. Continuando a tradição das duplas no eletropop, os ingleses do Chemical Brothers e os franceses do Daft Punk se tornaram superstars mundiais. O Massive Attack injetou doses pesadas de soul music e dub americano no eletropop. Isso tornou o tipo ícone do gênero, só que mais viajandão, apelidado de trip hop. E o Prodigy criou o eletropop mais malvado, roqueiro, punk e pesado dos anos 90. Na última década, também surgiram novos expoentes do eletropop. Como as máquinas não param de evoluir, dá pra gente prever que o eletropop ainda está, digamos, na sua infância. Eu deixo vocês aí com alguns destaques do eletropop, do eletro-rock dos anos 2000. E a gente se encontra na próxima aula do MTV Clássica.